Nesse vídeo eu vou te mostrar por que é tão importante você dormir bem e dormir certo. O vídeo foi baseado nesse livro, Por que Nós Dormimos, do autor Matt Walker, que é o grande estudioso sobre a área do sono. Por que nós dormimos? Se a gente for parar para pensar, a gente fica muito tempo da nossa vida dormindo. E quando a gente está dormindo, a gente fica vulnerável. Então, se a gente for pensar em milhares de anos atrás, o ser humano ele ficava muito vulnerável enquanto estava dormindo ali no meio da floresta, em lugares inseguros. E isso tem um motivo, porque ele é muito importante para áreas como, por exemplo, a saúde, recuperação física, recuperação mental e emocional. Entrando aqui na área da saúde, vamos mostrar algumas coisas que pode acontecer quando a pessoa se priva do sono. Essa pessoa ela aumenta os problemas cardíacos. Por exemplo, uma pessoa que dorme 6 horas por dia, ela tem de 4 a 5 vezes mais chances de ter parada cardíaca. E também tem uma maior chance de ter derrame, por causa que os vasos eles acabam afinando mais. A pessoa ela tem também mais chance de ter diabetes 2, porque o sono ajuda a regular o açúcar no sangue, favorece o sobrepeso, já que a privação do sono aumenta a grelina, que sinaliza no cérebro que você está com fome, e diminui a leptina, que sinaliza no cérebro a saciedade. Ou seja, você fica com mais fome. E também você começa a ficar mais compulsivo, querendo comer mais doces e mais carboidratos. Outra coisa que acontece também é que você acaba diminuindo a imunidade, ficando assim mais fácil de você pegar doenças transmitidas por vírus, bactérias, ou seja, a saúde em geral. Outro fator também é que favorece o surgimento de câncer. As pessoas que dormem em torno de 6 horas por dia, elas têm 40% mais chance de ter câncer. E outro fator que é bem claro, questão da beleza e da disposição. A pessoa que dorme pouco, dá pra ver na cara da pessoa, às vezes, em que ela não tá dormindo muito bem, sabe? E outro fator também é a baixa disposição. O sono, ele é importante para a recuperação física e também é importante para a recuperação mental e emocional. Por exemplo, se a pessoa for privada de sono, ela vai ter a diminuição da atenção e vai ter um descontrole emocional. O que é esse descontrole emocional? Essa pessoa ela vai variar muito rápido de emoções. E as emoções também vão ser muito mais fortes. Por exemplo, se ela tiver com raiva, ela vai ficar com mais raiva. E ela vai ficar mais emocionalmente instável, tomando atitudes através de suas emoções. Só passando aqui para lembrar que eu tenho 2 vídeos no canal em que explica muito melhor esse livro de forma bem mais detalhada. Aprendizado e trabalho. Vou falar aqui em relação à privação do sono. Bom, quando você está privado de sono, você tem uma maior dificuldade de aprender, porque o seu cérebro vai ter uma dificuldade maior de reter informação. É como se ele não tivesse guardado, não tivesse tempo de guardar as suas memórias e tivesse cheio, vamos dizer assim. Você também tem dificuldade de lembrar, afinal você tem uma dificuldade de fixar aquilo que você aprendeu. Então, além de você aprender menos, você também não fixa muito bem as informações. Há um aumento de criatividade, na real, quando você dorme bem. Temos um exemplo da tabela periódica. O cientista que fez a tabela periódica, ele até fez lá os elementos, a representação dos elementos, só que ele não sabia a melhor forma de organizar todos os elementos ali existentes no mundo. Então, enquanto ele estava pensando, não conseguia chegar no resultado. Até que, depois de ele dormir, ele conseguiu, quando acordou, claro, chegar em um resultado. Várias músicas também, né, surgiram em sonhos ou depois que a pessoa acordou. A pessoa se torna menos produtiva e ela acaba se tornando mais impulsiva. Ligando aquilo lá que eu falei sobre o descontrole das emoções. TDAH ou falta de sono. Os sintomas do TDAH, alguns deles, parecem com sintomas da privação de sono. Afinal, você tem uma menor atenção e você acaba se esquecendo mais das coisas.
Fixação da memória motora no sono. Quando a gente está dormindo, a gente fixa tudo aquilo que a gente aprendeu. Por exemplo, cozinhar, alguma habilidade diferente, tocar instrumentos, ou seja, tudo aquilo que você aprende além do conteúdo que você aprende em aulas, tudo aquilo que você aprendeu de forma física, você vai fixar melhor quando você dorme. Outra coisa que eu coloquei aqui um ponto a mais, que é o treinamento físico, né? Para quem treina, para quem pratica algum esporte, é muito importante você dormir bem, pois afinal, além de estar ligado à fixação da memória motora, há também uma relação com o aumento da sua energia ali para fazer as atividades e também o sono ajuda na recuperação muscular. Tá, ok, mas como que a gente pode melhorar isso? Vamos entender primeiro como funciona o sono. O sono funciona a partir desses três tópicos: ciclo circadiano, adenosina e melatonina. O ciclo circadiano, ele é um relógio biológico, ou seja, mesmo que você esteja em um local completamente escuro, a sua mente já tem um relógio biológico informando quando está de dia e quando está de noite. E como que acontece isso? Através de ações que acontecem todos os dias na sua vida, né, e que acaba sendo fixado no cérebro. Ah, pô, tá jantando. E outra coisa, principalmente, é a luz do sol. É importante você se expor à luz do sol para regular o seu relógio biológico. Por exemplo, se você tem dificuldade em dormir cedo, é bom você, logo pela manhã, quando você acorda, você se expor à luz do sol, para entrar a luz do sol nos seus olhos e sinalizar ali na sua mente que está de dia. Mas caso o seu caso seja que você acabe sentindo muito sono e dormindo mais cedo, depois acaba acordando no meio da noite, ficando acordado, nesse caso seria bom você se expor à luz da tarde, aí seu cérebro vai entender que está de dia e você vai conseguir dormir um pouco mais tarde. A adenosina. Lembrando que esses três sistemas eles funcionam de forma independente. Ou seja, o círculo circadiano pode estar bem regulado, só que a adenosina está desregulada. Tá, vamos explicar o que é adenosina. A adenosina ela vai se acumulando enquanto você está acordado. Então, ela é uma substância que ela vai se acumulando e quanto mais adenosina tem no seu cérebro, mais você sente sono. Mas tem algumas coisas que atrapalham o acúmulo da adenosina, o que faz com que você tenha mais dificuldade para dormir. Uma delas é a cafeína, muito presente no café, energético e algumas outras bebidas. Tá, e por que que isso acontece? Eu coloquei aqui uma representação. Esses aqui são os seus receptores, o de roxinho é a adenosina, que se liga ali nos receptores. A fórmula da cafeína é bem parecida. A cafeína ela acaba ocupando o lugar da adenosina. E aí, a cafeína ela é estimulante e a adenosina é a que te traz sono. A cafeína acaba te deixando mais estimulado, você não consegue dormir, e a adenosina fica ali sem ser absorvida. Por isso que é importante evitar tomar café à tarde e à noite. Algo que acontece também é você perder a pressão do sono por causa da baixa quantidade de adenosina. E como isso acontece? Suponha que começou a noite há pouco tempo e você dorme ali 6, 7 horas da noite. Aí você dorme e acorda ali para 11 horas, meia-noite, e aí você vai ter dificuldade para dormir depois. Por quê? Acumulou uma quantidade grande de adenosina, mas a partir do momento que você dormiu, meio que foi absorvida essa adenosina. E aí você tem dificuldade para voltar a dormir depois. Outra coisa que atrapalha o sono também é o álcool. Mas você pode falar, pô, mas eu bebi um monte e eu dormi que é uma beleza. Mas a questão é que você dormiu, mas é como se você tivesse apagado. O seu sono, ele não é tão reparador como se você tivesse sóbrio. Outra coisa que atrapalha também é as luzes das telas e das lâmpadas de LED. Tem a lâmpada incandescente, ela também é ruim, mas não é tão ruim quanto a de LED. O ideal mesmo é você ficar no escuro um tempo antes de você dormir.
E por que que isso acontece? Porque ela atrasa a produção da melatonina, que ela é uma das substâncias que fazem com que a gente sinta sono. Quando a pessoa vai ficando mais velha, geralmente há uma baixa da produção da melatonina. Então, se você estiver com dificuldade de dormir, com insônia, com certeza é interessante você procurar um médico, que talvez ele te receite melatonina para você conseguir dormir. Outra coisa também é a ansiedade antes de você dormir. É aquilo de você ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã, ou ficar remoendo o que aconteceu hoje, e aí sua mente fica ativa, pensando, pensando, e aí você acaba demorando mais para dormir. Então, o que você deve fazer antes de dormir é tentar relaxar. Nesse próximo tópico, vamos continuar falando sobre algumas coisas que você pode fazer para conseguir dormir melhor. Eu não coloquei aqui nesses tópicos, mas é importante você criar uma rotina de dormir no mesmo horário. Provavelmente você deve acordar no mesmo horário, ou por causa do trabalho, por causa da escola. Então, o que você pode fazer é regular o horário que você vai dormir. Além de criar o hábito de você pegar e dormir no mesmo horário, você vai começar a sentir sono naquele horário, horas do sono. Conforme a gente vai crescendo, o tempo que a gente dorme vai mudando. Por exemplo, se o bebê ele precisa de muito mais tempo de sono, até porque é o sono que ajuda no desenvolvimento tanto motor quanto mental da criança. Então, com 6 meses, a criança acaba dormindo 14 horas de sono. Com 5 anos, geralmente dorme em torno de 11 horas, e ali para o final da adolescência é que fixa esse horário de 8 horas. Bom, é importante destacar que esse horário pode variar para cada pessoa. Então, é importante mesmo é você deixar dormir ali para ver a quantidade de sono. Mas para ter uma ideia, ali para as pessoas adultas, idosas, em torno de 7 a 9 horas. Pô, tô dormindo 7 horas e tô acordando cansado. Então é interessante tentar 8 horas ou até um pouco mais. Acima de 9 horas já não é legal também. As pessoas idosas acabam tendo uma dificuldade maior de dormir essas 8 horas. Mas é importante lembrar que os idosos também precisam dormir em torno de 8 horas. Sono bifásico. O ser humano ele tem um sono bifásico, ou seja, tem o sono dele ali à noite, no período da noite, mas ele pode também tirar um cochilo na parte da tarde. Isso é benéfico, tá? Um cochilinho ali não é para dormir um sono inteiro mesmo, é um pequeno cochilo. Efeito rebote e sono perdido. Sabe quando você vai dormir no final de semana e aí você dorme 9, 10 horas? Isso é efeito rebote. Seu cérebro meio que tenta recuperar esse sono perdido e aí você acaba dormindo mais. Só que é importante lembrar que o sono que você perdeu ali você não vai recuperar. Por exemplo, os aprendizados, você não aprendeu. ah, Aquilo lá que você não fixou no passado, você vai ter dificuldade de fixar mais para frente. Então, sono perdido foi perdido mesmo. Agora está aparecendo para você esses dois vídeos que são bem mais completos sobre esse assunto. Se você ficou interessado pelo livro, vou deixar ele aqui na descrição.